Kátia Fialho é autora do livro infantil Minha Cariacica. A obra conta um pouco da história da cidade, incluindo aspectos econômicos, sociais e culturais. Temas como o preconceito, a violência urbana e a participação cidadã são abordados de maneira leve e educativa. Olá, vamos começar mais um programa Um Dedo de Prosa. E hoje o tema principal do nosso programa é o município de Cariacica. É isso mesmo, aqui no estúdio, a escritora Kátia Fialho, autora do livro Minha Cariacica, um livro infantil que conta um pouco da história da cidade e de outros aspectos econômicos, sociais e políticos da cidade. Kátia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Bom, primeiro eu quero te parabenizar porque o livro está muito bonito, né? É um livro muito colorido, um livro realmente que chama a atenção das crianças. E eu queria saber de você como que surgiu a ideia dessa obra. Em primeiro lugar, a ideia da obra surgiu com relação ao ineditismo, né? Ou a falta de material que contasse um pouco da história recente de Cariacica para as crianças. Existiram algumas publicações até viabilizadas através da Lei João Bananeira, mas eram especificamente materiais didáticos, contando sobre a história da cidade. Eu enxerguei esse nicho de ausência de um livro que fosse ilustrado, que tivesse uma linguagem bem didática, bem aproximada das questões que permeiam o universo infantil. E, Kátia, a Maria, que é a protagonista dessa história, ela nasceu em Minas Gerais e se mudou para Cariacica bem novinha. E é um pouco da sua história, não é? Exatamente. Maria é o nome da minha mãe, Maria Helena. Então, a parte de homenagens se restringe ao nome da personagem principal, narradora do livro. Eu nasci em Aimorés, uma cidade de Minas Gerais, que faz praticamente fronteira com o Espírito Santo, e os meus pais já moravam no bairro Bela Aurora, em Cariacica. Por exigência da família, por tradição da família, as minhas 3 irmãs mais velhas são todas mineiras. E eles não quiseram deixar que a filha caçula nascesse no Espírito Santo. Então, os meus pais foram para Minas, eu nasci e com 7 dias eu voltei para casa. Kátia, então você veio para cá bebê. Você cresceu em Cariacica? Exatamente. Podemos dizer que eu sou uma quase cariaciquense. Se considerar que o nascimento não importa muito em outro estado, nós podemos dizer que eu sou uma típica cidadã cariaciquense. Pois é, e o livro ele traz vários aspectos históricos também, né? Ele conta da cidade de Cariacica enquanto um ambiente rural e do desenvolvimento dessa cidade, que se tornou uma cidade grande. Essas referências, elas são da sua vida, do seu crescimento, ou você buscou algum outro referencial? Houve sim uma pesquisa histórica relacionada ao princípio da ocupação de Cariacica, né, de como os primeiros habitantes se relacionavam em relação a trabalho, né, e como era a ocupação de todo o território do município no início da colonização de Cariacica. Muitas pessoas acreditam que Cariacica seja uma cidade digamos, urbana, 100% urbana. E ela, na verdade, não é. Mais de 54% do território de Cariacica é rural. E muitas pessoas não têm conhecimento das belezas que existem naquela parte da cidade. Então, o que eu quis trazer com o livro foi esse marco, né, de a partir de que momento a cidade se tornou urbana e como as pessoas, né, assimilaram essa questão da urbanização de Cariacica tão fortemente a ponto de se esquecerem do rural, que é tão bonito em Cariacica. Quer dizer, o livro também é uma visão sua com relação à cidade, certamente, né? A gente estava conversando antes do programa que você chegou a trabalhar na administração, né, pública do município. É uma visão sua de como essa cidade mudou? Sim, o livro traz essencialmente um olhar de cidadã para a cidade, um olhar crítico, um olhar honesto, um olhar sincero e realista sobre a cidade, sem esquecer pelos problemas que ela passou, pelos problemas que ela ainda enfrenta, mas também ressaltando tudo de bom que houve no sentido de conquistas nos últimos anos. O que você percebe que mais mudou da sua infância? Alguma coisa que você ou sua família passou por dificuldade na cidade e que hoje está diferente e que está retratado no livro? O livro ele retrata fielmente o lado bom e o lado ruim de Cariacica, sem tirar nem pôr, podemos assim dizer. A minha infância foi permeada por um caminhar em ruas sem calçamento, em ruas com esgoto a céu aberto,
em ruas mal iluminadas, em ruas onde não passavam ônibus. E essas coisas são contadas de uma maneira muito divertida para as crianças, com o recurso da ilustração, com o recurso do áudio, que tem trilhas incidentais muito bacanas, mas com uma preocupação muito grande de mostrar a realidade, de não esconder a realidade da criança. A gente ainda tem, sim, muitas ruas sem calçamento em Cariacica, a gente ainda tem muitos problemas de ordem social e de infraestrutura no município. Mas o que a Kátia, retratada, de certa forma, pela Maria, traz para as crianças é que muito mudou. Hoje, o olhar do cidadão de Cariacica para a sua própria cidade é um olhar orgulhoso, apesar de todos os problemas. É um olhar que bate no peito e que diz, nós sim temos problemas, mas nós temos orgulho da nossa identidade, da nossa gente e das nossas conquistas, que não são poucas. O desenvolvimento recente da cidade nos mostra, hoje, que Cariacica é referência em todo o Brasil quando o assunto é empreendedorismo. E isso tem tudo a ver com as pessoas e não só com o poder público. E um outro tema também retratado no livro que eu achei muito interessante é a questão do preconceito, né? Mostrar a miscigenação, que é um município que tem várias influências culturais e por isso tem uma população muito miscigenada. Você teve o cuidado de abordar esse tema de uma maneira muito educativa, né, Kátia? O foco principal do livro é exatamente servir como material pedagógico. Logo, nós quisemos trazer para as crianças questões delicadas do ponto de vista educacional de se abordar para uma criança em fase de alfabetização. No entanto, essa preocupação se traduziu na forma mais tranquila de mostrar para a criança que as diferenças existem e que elas devem ser respeitadas. De fato, Cariacica, ela tem tradições italianas, germânicas, pomeranas, indígenas, quilombolas e uma série de outras. A nossa colonização é marcada pela vinda de várias raças, várias etnias, e lá já existiam os índios. Então a mistura do povo cariaciquense é muito grande e os tons de pele das pessoas da nossa cidade são belíssimos. Mostrar para a criança que o respeito à diferença, que o respeito às pessoas e que o respeito a todo tipo de manifestação cultural deve ser valorizado, porque nós temos, num território tão pequeno em relação a todo o Brasil, tanta gente, tanta raça dentro de Cariacica, e a criança precisa entender que o branco tem a sua parcela de contribuição na formação da nossa sociedade, o negro, o índio, e por aí vai. A criança, ela é dotada de total isenção de preconceito. Nós é que imputamos o preconceito a ela. Então é importante nos dias de hoje tirar o preconceito do imaginário infantil e mostrar que nós todos somos diferentes, mas também somos todos iguais. E foi difícil para você trabalhar esse tipo de tema em uma linguagem infantil? Porque você não é da área, né? Isso, Kátia, qual é a sua formação? Eu sou contabilista de formação. E esse é o seu primeiro livro? É o meu primeiro livro do gênero. Como é que foi esse desafio? Você contou com a ajuda de alguém da área da educação? Como é que foi isso? Sim, nós planejamos no projeto de publicação dessa obra, além da revisão histórica, que com segurança exigia, né, essa preocupação em trazer dados históricos fiéis, mas sem datas, a gente também se preocupou com a questão pedagógica, de alinhar o conteúdo para as crianças em fase de alfabetização, trazendo palavras novas, trazendo palavras difíceis, de difícil entendimento, mas que isso pudesse acrescentar ao vocabulário infantil e, ao mesmo tempo, ensinar para as crianças muitos conceitos que são importantes nessa época da vida escolar. Um desses conceitos importantes que eu também achei interessante de colocar em um livro infantil é a democracia cidadã. Exatamente. Né? É a participação, é chamar o cidadão para decidir as coisas da administração pública, a decidir o que vai ser feito com o dinheiro público. Como é falar de orçamento participativo em um livro infantil? Em primeiro lugar, muitas vezes nós esquecemos que a criança também é um cidadão. Então, a minha preocupação foi resgatar esse valor para as nossas crianças. Dizer para elas que elas também têm o direito de escolha, apesar de não terem o direito de voto. As crianças também transitam pelas ruas, elas também fazem uso dos equipamentos públicos de saúde, de educação, e, na verdade, são elas, às vezes, quem mais sofrem com a ausência de políticas públicas eficazes. E nós quisemos mostrar para elas que elas também precisam fazer valer as suas pequenas vozes, que elas precisam participar. Eu tive uma participação política muito ativa desde muito cedo na vida, e foi influência do senso crítico imputado pelos meus pais.
Na verdade, estar impedido de votar por não ter idade não nos impede de relatar as coisas. Hoje as crianças fazem uso das redes sociais de uma maneira muito interessante. Então, fica o meu incentivo, através desse livro, de mostrar para as crianças que, além de publicar as coisas relacionadas à sua vida infantil, elas também podem fazer contato com o prefeito, com o governador e cobrar, sim, as coisas. A gente tem muitas experiências a nível nacional de crianças que se tornaram notáveis por conta de reclamações muito justas e legítimas de ausência de políticas públicas voltadas para elas. Kátia, eu particularmente achei essa perspectiva do livro muito interessante, porque são temas que normalmente não são trabalhados com as crianças, né? A política, muitas vezes, é visto como um tema que não é um tema infantil. É uma tentativa de levar isso também para a sala de aula, né? A gente estava comentando nos bastidores do programa que há uma intenção de levar esse livro para dentro de sala de aula, para ser trabalhado enquanto um livro paradidático. É uma forma de levar esse tipo de tema para um debate em sala de aula, um debate de educação, um debate que incentive a cidadania. É por aí, assim, a sua intenção? Era por aí? Exatamente. Quando eu era criança, e não faz muito tempo, nós tínhamos um ensino de cidadania sob uma outra ótica, às vezes preconceituosa, outras não. Mas, de fato, existia preocupação com a cidadania, ainda que obrigatória. Hoje, a gente sente que, muitas vezes, as escolas, as famílias se eximem de trabalhar o tema política com a criança. Mas nós somos seres políticos, por natureza. E cultivar esse pensamento crítico, esse senso de colaboratividade, essa noção de que nós estamos vivendo em sociedade, precisamos participar das escolhas da sociedade, é muito importante para a criança. Ela já está inserida em seus pequenos grupos infantis e lá eles fazem escolhas. Eles, às vezes, escolhem seus representantes, seus pequenos representantes, que exercem a liderança de uma certa forma. E acho que não há nada mais justo que mostrar para elas que essas lideranças, esses movimentos de representatividade que elas muitas vezes vivenciam de forma lúdica, tem muita relação com a vida delas quando eles estão de um nível mais sério, num nível de regulamentação, de leis, de vida em sociedade, elas podem participar disso, elas podem entender esse processo. Guardadas as limitações de entendimento da idade, da maturidade, a gente pode sim ensinar para a criança a ser cidadão, a decidir o que ela quer para a vida dela em família, para a vida dela em sociedade. Ela pode sim escolher uma obra. E a experiência, inclusive, como servidora da prefeitura no orçamento participativo, é de ter visto muitas crianças lá escolhendo quadras, escolhendo unidades de saúde, escolhendo bibliotecas, escolhendo CRAS e entre outros equipamentos públicos. E a voz dessas crianças acabava sendo ouvida pelos representantes da comunidade e pelos seus pais. Kátia, eu também vou querer que você conte um pouquinho para a gente o aspecto cultural do livro, mas depois do intervalo, pode ser? Ok. Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas eu deixo você que está nos assistindo com um VT especial sobre o município de Cariacica que nós preparamos especialmente para o programa de hoje. Confira! Cariacica está localizada na região metropolitana do estado, ficando a pouco mais de 15 quilômetros da capital Vitória. O município tem forte influência indígena, que se soma às culturas negra e europeia. O nome da cidade surgiu da expressão Cari, Jaci, Cacá, utilizada pelos índios para identificar o porto, onde os imigrantes desembarcavam. Sua tradução é Chegada do Homem Branco. O município possui área urbana e rural. Um dos pontos mais importantes da cidade é o Monte Mochuara, que abriga diversas espécies animais, inclusive ameaçadas de extinção. Há divergência sobre a origem do nome Mochuara. Algumas lendas dizem que é de origem indígena, outras que o nome é francês. A tradição de carnaval de Congo é destaque na cultura de Cariacica. Os tambores e as casacas homenageiam a padroeira do estado, Nossa Senhora da Penha. O cortejo de máscaras encanta os visitantes. O personagem mais ilustre dessa festa é João Bananeira, uma lembrança da época em que os escravos utilizavam fantasias para não serem reconhecidos durante as festas.
No aspecto econômico, a cidade se destaca no apoio a micro e pequenas empresas, com ações que regularizam o trabalho informal, oferecendo facilidades fiscais e agilizando processos burocráticos. Cerca de 15% das empresas abertas no estado estão em Cariacica. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, hoje conhecendo um pouco mais da obra Minha Cariacica, da escritora Kátia Fialho. Kátia, o livro também traz um aspecto cultural muito forte, né? Ele não podia deixar de retratar uma das principais manifestações culturais do município, que é o Congo. Como que você retratou o Congo? O Congo foi um dos temas tratados com maior carinho nessa publicação. A tradição de nossa cultura popular em Cariacica é muito rica. Nós temos uma manifestação do negro muito forte nesses festejos. É uma forma de se comemorar a festa da Penha. O Carnaval de Congo é feito em roda d'água e pessoas de várias partes do estado vão para fotografar e para participar dessa manifestação religiosa da cidade. E o livro também retrata um personagem muito importante, né, que é o João Bananeira. Exatamente. João Bananeira é um personagem folclórico desses festejos. E ele começou, a figura do João Bananeira veio pela questão racial. Os negros eram impedidos de comemorar esses festejos pelos senhores brancos. E uma forma de burlar esse impedimento foi esse disfarce de João Bananeira, que hoje é a denominação da nossa lei de incentivo à cultura. Pela sua experiência lá no município, essa manifestação cultural, ela tem crescido, ela tem ganhado espaço entre a população? Ela sempre teve muita aceitação pela população, que essencialmente é católica. Então, o traço marcante dessas comemorações na Festa da Penha é muito bem visto pela população, mas também pela comunidade negra do município. Como você mesmo comentou, o livro ele foi publicado com o apoio de uma lei de incentivo do município, que é a Lei João Bananeira. Como é que foi sua experiência com essa lei de incentivo? Foi um processo bem corrido. Como eu já trabalhava na administração municipal, a gente acompanhou, eu e outros colegas que inscreveram projetos, todo o desenrolar das inscrições de várias pessoas, num ritmo de muita aflição, porque os nossos projetos ainda não estavam prontos e nem tinham ido para o papel. Mas no último dia, faltando 5 minutos para acabar o prazo de inscrição da lei, fomos lá, eu e um amigo meu, fotógrafo, inscrever nossos projetos. E a gente tinha essa visão, né, de que seria importante trazer os nossos projetos para conhecimento geral da sociedade, porque tem uma linguagem muito nova, muito rica, e tem a preocupação de revelar fatos recentes da cidade de interesse de toda a população. E essa lei de incentivo não é só para a literatura. Exatamente. Não é, Kátia? É bom frisar isso. É para outros projetos culturais também, não é isso? Exatamente. O interesse maior da lei é valorizar a produção artística no município. Pessoas que têm talentos de diversas formas podem inscrever seus projetos. Talentos na área de esportes, como a capoeira, que teve um projeto aprovado no mesmo edital da lei. Um projeto fotográfico já foi aprovado na lei. Outras publicações de cunho literário, grupos de teatro, gravação de CDs, tem um universo vastíssimo de possibilidades. Há algum tipo de preferência para projetos que trabalhem com a cultura local, como o seu projeto? Na verdade, não. A comissão de avaliação é super isenta e ela avalia o mérito do trabalho e não, talvez, uma prioridade do município. Como eu disse, a premissa é valorizar a produção literária, a produção artística, local. E então, eles querem que o morador produza cultura,
para eles mesmos, para você, para mim, para todo o Estado, mas que principalmente nós nos enxerguemos como autores, como músicos, que a gente não se aproveite apenas da produção de outros locais, mas que nós também sejamos protagonistas da cultura da cidade. E como é que você está trabalhando a distribuição do livro, Kátia? Né? Você comentou que há uma intenção de tentar levar esse livro para dentro da sala de aula, para que os professores trabalhem, né, a cultura local com as crianças. Como é que você está pensando assim, os próximos passos para que esse livro chegue até as crianças? Há algumas iniciativas pensadas já desde o início do projeto. Em primeiro lugar, ele foi pensado para ser absorvido pelo município. Recentemente nós nos reunimos, eu e alguns professores da equipe pedagógica da Secretaria de Educação de Cariacica e o secretário de Educação para conversar a respeito dessa possibilidade. A iniciativa número 1 seria, de fato, propor que o livro se tornasse material de apoio paradidático para uma vasta gama de disciplinas. Mas eu vejo que a de História seria talvez a mais interessante e a parte de Educação Inclusiva. Entrando no universo da escola dessa forma, o livro poderia ser, talvez, utilizado em contação de histórias, em rodas de leitura, grupo de teatro e em outras atividades que a equipe pedagógica achar conveniente. Uma outra coisa também que nós propusemos, né, é que a prefeitura se valha do uso dos direitos autorais dessa obra para expandir a publicização desse livro em todo o estado, para mostrar Cariacica para todo o estado e, por que não, para todo o Brasil. Nós estamos hoje levando, a título de doação, um exemplar para cada centro de educação infantil da cidade, para que os professores conheçam e para que as crianças se aproximem da obra. Mas a nossa intenção é que o município abrace essa causa e adquira os direitos autorais da obra para trabalhar com ela dentro das escolas. Você comentou da questão da educação inclusiva, né? Vamos ressaltar que o livro ele vem com uma ação de educação inclusiva, que é o audiolivro. Né? Ele vem com um CD que conta a história. Foi uma iniciativa sua que tivesse esse recurso? Exatamente. Como servidora pública e atuando na área de assistência social durante muitos anos, a gente se sensibiliza com causas para as quais a gente já deveria estar se sensibilizando naturalmente. Então, o meu pensamento foi, estou usando recurso público para realizar o meu sonho, para publicar o meu livro. Eu gostaria que esse livro chegasse a todas as pessoas. Para que ele chegue a todas as pessoas, ele não pode estar apenas escrito, ele também tem que ser contado. E aí nós fomos em busca de profissionais que abraçassem essa causa e transformassem a obra escrita numa linda obra falada. Kátia, agora que a gente já falou bastante sobre o livro, eu queria conhecer um pouco mais da escritora. Você já tinha imaginado escrever um livro? Já era um projeto de vida seu? Exatamente. Escrever um livro é um projeto de 16 anos atrás, quando eu ainda era adolescente e gostava muito de poesia. Eu sempre transitei pelo mundo poético através da música. Eu gosto muito de música. Sempre compus meus poemas ouvindo música e sempre quis que as minhas coisas fossem tornadas públicas. Não com o objetivo de ganhar dinheiro, mas no sentido de mostrar que o nosso correr do dia a dia ele pode ser mais poético, porque nós somos também pessoas dotadas de sensibilidade. Então, apesar da minha formação ser na área contábil, que em tese é uma área mais séria, mais austera, a gente também pode passear pelo lúdico, pelo poético e pelo romântico. Você teve alguma influência em casa, da sua família, alguém que já atuava na literatura, que já tinha livros publicados? Eu tenho um tio de família paterna, né? Não é um parente em primeiro grau, é tio do meu pai, que é escritor consagrado, com vários livros publicados, mas também não é da área literária, ele é advogado. Mas ele tem publicado coisas muito belas e essa questão cultural na família é muito marcante. Nós tivemos músicos na família, escritores, pensadores, e essa questão de valorização da cultura é muito forte entre nós. Nós gostamos de apreciar boa música, de ler bons livros, e toda essa influência, ela nos marca e nos move a passar isso para outras gerações. Agora você falou que você escrevia muita poesia. Como que surgiu a ideia de escrever um livro para crianças? Foi mesmo da sua atuação profissional? Foi em parte pela minha atuação profissional e foi também por enxergar essa necessidade no município. Mas além de tudo isso, eu acompanhei a formação da minha irmã, que é pedagoga,
e estive lado a lado vendo o esforço dela em sua formação profissional. Ela lida com crianças em fase de alfabetização e, inclusive, fez a revisão pedagógica de conteúdo do livro. Então, esse universo infantil, esse universo de educar a criança, era algo muito próximo de mim. E eu gosto muito de crianças também. Então, trazer algo para elas foi muito especial para mim. E quais foram suas principais influências de literatura mesmo? Assim, tem algum autor, de repente, infantil ou que escreva para um outro público que você utilizou como uma referência literária? A minha maior referência para escrever esse livro, e de infância também, na educação das minhas sobrinhas e dos filhos dos meus amigos, são os clássicos da MPB para crianças. Mas especialmente escrevendo esse livro, eu ouvi muito Vinícius de Moraes e Toquinho. E eu queria saber se você tem algum projeto aí pela frente, algum outro livro infantil ou, de repente, um livro com as suas poesias. O que você está pensando de futuros projetos? No momento, eu penso em dar sequência a essa obra Minha Cariacica, em torná-la uma coleção. Voltar especificamente para algumas áreas, esse pensar junto da criança sobre as questões da sociedade, especialmente na área de direitos humanos, que é uma área tão necessitada de políticas públicas efetivas e de um olhar da sociedade um pouco menos cheio de preconceito. Nessa coleção, né, que você falou, a intenção seria se aprofundar um pouco mais em alguns temas que já foram abordados no livro? Exatamente. Nós tratamos ali do tema direitos humanos, em algumas partes do livro. E esse tema é vastíssimo do ponto de vista da educação infantil. Muitas vezes nós nos preocupamos em educar o adulto para os direitos humanos, mas eu acredito que o fundamental seja educar a criança para questões como a diversidade sexual, como as etnias, as raças, entre outras coisas. E isso poderia muito bem ser aprofundado, sim, com a Maria, na contação de uma outra história, também aproveitando o cenário de Cariacica e da diversidade de etnias lá presentes. Kátia, eu vou te deixar boa sorte nesse novo projeto. Assim que você tiver novas obras, que você volte para apresentar e conversar com a gente aqui no programa Um Dedo de Prosa. E vou pedir para você deixar um contato para o pessoal de casa que quiser conversar com você, que quiser conhecer um pouco mais da obra. Como é que o pessoal pode fazer? Nós estamos presentes no Facebook, através da fanpage Livro Minha Cariacica, e também, para quem quiser adquirir o livro, estou vendendo diretamente através do e-mail katia.fialho@gmail.com e também pelo telefone 9289-4741. Tá ótimo. Muito obrigada pela presença, Kátia. Eu que agradeço. Bom, o programa Um Dedo de Prosa de hoje termina aqui, mas eu espero o seu contato. Você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvassembleiacapixaba@gmail.com. Obrigada pela sua companhia, até o nosso próximo encontro e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.